Já nascemos abençoados, graças a Deus. Nosso versículo inicial, na verdade são dois, né? Os nossos versículos iniciais se encontram na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Aqui é o próprio Deus falando com Abraão. Veja só. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Oh, que maravilha! Louvado seja Deus! Abençoada igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado, mais que vencedores em Cristo, igreja sem ruga e sem mácula, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desse assunto. E esse, como vocês podem notar, é mais um tema da nossa playlist Já Nascemos. Nós temos no YouTube, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link, da playlist Já Nascemos. São vários temas. E hoje é o Já Nascemos abençoados. Irmão Cristiano, o que significa ser abençoado? É isso que eu quero que a igreja entenda hoje. Eu quero que você tenha a visão bíblica e correta deste assunto. Por quê? Porque no meio religioso, e obviamente nós somos obrigados a relembrar esses conceitos, né? Até para colocarmos as peças nos lugares certos, né? Colocarmos os raciocínios nos locais corretos. A visão religiosa, especialmente em um segmento, tem um segmento muito específico da religião, que se diz cristã, que é o segmento da teologia da prosperidade. Esse segmento, que é um dos mais maléficos, né, dentre as visões religiosas, essa é uma das mais terríveis, ele basicamente aponta que as bênçãos prometidas são bênçãos materiais. São coisas físicas, coisas deste mundo. São manifestações materiais desse mundo. Então seriam riquezas financeiras, riqueza de saúde, ou seja, a pessoa que tem, ela só é abençoada se ela tem saúde. Né? Ela passou um probleminha de saúde, uma coisa qualquer, pronto, já não é mais abençoado, está devendo para Deus, está em pecado, é assim que eles pensam. Né? Então é saúde sempre perfeita, como eu falei, riqueza financeira, e tem carro do ano, e abre um negócio e fica rico. Isso seria ser um abençoado. Então, no caso da visão religiosa, e a maioria das igrejas tem essa visão, mas como eu disse, eu vou repetir, em especial a teologia da prosperidade, essa é uma visão obviamente antibíblica, anti-evangelho, porque a visão correta de bênção são bênçãos espirituais. Esse é o ponto apresentado pelo evangelho. São bênçãos espirituais. E nós já nascemos com todas elas. Vocês podem notar, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, por exemplo, né, ele que trouxe, aliás, essa visão, já somos abençoados. Vamos ler daqui a pouco aqui na palavra Paulo falando sobre esse assunto. Né? E o apóstolo Paulo, ele chama os irmãos de abençoados independentemente de circunstâncias. Você vê que Paulo não fala de situação financeira. Pelo contrário, inclusive as igrejas, muitas das igrejas, das congregações que tinham ali, né, os irmãos que se reuniam na casa de outros irmãos e tudo mais, essas congregações eram compostas de pessoas muitas das vezes pobres. E nem por isso o apóstolo Paulo deixava de dizer que elas eram abençoadas. Entende? O próprio apóstolo Paulo lhe disse, olha, eu sei viver com pouco e com muito. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso viver em abundância, como posso padecer necessidade. Paulo falou isso. Percebe? E nem por isso ele disse, se eu estiver em necessidade eu não sou abençoado. Não, Paulo nunca falou nada disso. Entende? Porque o ser abençoado está acima disso. Não é uma questão de bênçãos materiais. Você vê que o próprio apóstolo Paulo até era uma pessoa enferma. Irmão Cristiano, como assim? Paulo fala que por meio de uma enfermidade ele pregou para os Gálatas, por exemplo. O Paulo muito provavelmente tinha um problema de visão, é muito provavelmente, tá? Não é certo, mas é muito provavelmente ele tinha. Porque o apóstolo Paulo ele teve escamas nos olhos, vocês se lembram, né? Quando o Senhor Jesus veio de encontro, né? Encontrou-se com Paulo, aquela voz que Paulo viu no caminho de Damasco, e Paulo caiu, né? E os seus olhos ficaram cegos por um tempo.
então ele teve escamas nos olhos. Essas escamas depois foram retiradas, mas muito provavelmente ele se manteve com esse problema na visão. Por exemplo, escrevendo aos Gálatas, Paulo fala assim: eu tenho certeza que se vocês pudessem, vocês me dariam os seus olhos. Interessante isso, né? Por que Paulo falou isso? Ele falou isso naturalmente porque ele devia ter algum problema de visão. Então Paulo falou: eu tenho certeza que vocês me amam a esse ponto. Se vocês pudessem, vocês me dariam os seus olhos. Interessante, né? Tem uma parte que Paulo fala assim: veja com que grandes letras vos escrevo. Talvez por um problema, por uma dificuldade de enxergar, né? Enfim, o fato é que a pessoa pode passar por esses problemas, como Paulo passava, até passava por necessidade. Havia ali muitas igrejas, como eu disse, de pessoas muito pobres naquela região, principalmente as igrejas que se reuniam na Judéia. E nem por isso os irmãos deixavam de ser abençoados. Porque, repito, ser abençoado está acima disso, de coisas materiais. Tá? Ser abençoado é, eminentemente, uma posição espiritual. E é isso que eu quero que os irmãos entendam nessa manhã. O Abraão ele foi abençoado por Deus. E alguns argumentam assim: irmão Cristiano, tudo bem que você está falando isso aí, tudo bem que são bênçãos espirituais, mas Abraão foi abençoado materialmente. Amados, isso é verdade. Abraão foi um homem rico, um homem de posses. Mas eu tenho em mente que essa riqueza material de Abraão, ela tinha um motivo específico. Deus não faz nada à toa. Percebe? O fato de nós sermos abençoados com Abraão, e você já vai ler isso aqui comigo, não significa que seremos tão ricos quanto ele, ou necessariamente temos que ser, senão não seríamos abençoados. A visão não é essa. Abraão teve bênção material por um motivo muito específico, por plano de Deus. Abraão seria pai de muitas nações, né? Então Abraão tinha que ter realmente essas riquezas, fazia parte do plano de Deus. Ou seja, era algo específico. Mas a bênção de Abraão, ela, acima de tudo, é bênção espiritual. Veja, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não somos contra a visão de você alcançar vitórias materiais, conquistas, e de entendermos que isso são bênçãos. Para mim também são. Quando você alcança uma bênção, uma vitória material, eu entendo que também é uma bênção, posso chamar assim. Você alcançou uma conquista pela fé, claro, você fez a sua parte, né? Porque aqui no mundo você tem que plantar as coisas para você colher. Então você faz aquilo que te cabe, e aquilo que não te cabe você pela fé confessa, chama a existência, pede a Deus, né? E aí Deus permite que aquilo se manifeste na sua vida. E aí você alcança um bem material, que seja um carro, um negócio próprio, uma bênção que eu sonhei, sei lá, ou uma cura de uma doença. Tudo isso pode sim se manifestar pela fé. Até porque a palavra do Senhor diz o quê? Tudo é possível àquele que crê. O que o apóstolo Paulo falou também? Que Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Lembra-se que Paulo falou isso? Note que Paulo inclui, inclusive, o pensamento. Como assim, irmão Cristiano? Pedimos ou pensamos. E nesse conceito de pensamento, eu acredito que está incluído também os sonhos. Então, quando você sonha com alguma conquista, é um pensamento que você tem. E aí você pede a Deus. E o apóstolo Paulo deixou claro, Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E no caso eu diria até sonhamos. Vocês estão entendendo o ponto? O apóstolo Paulo falou isso. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então veja, amado, eu não estou descartando a questão de você sonhar com alguma coisa materialmente, e você alcançar, e você pedir a Deus, de você, como eu disse, fazer a sua parte, né? Para alcançar o seu objetivo, e aí Deus manifesta essa bênção na sua vida, pela fé e tudo mais. Maravilhoso! Deus tem que ser glorificado também por isso. Só que veja, amados, ser abençoado é muito além disso. Não coloque no seu entendimento que ser abençoado tem a ver com bênçãos materiais, necessariamente. Não tem. As bênçãos materiais podem vir, sim, pela fé, Deus pode fazer infinitamente mais e tudo mais. Mas coloque na tua mente o seguinte, independentemente de qualquer circunstância nessa vida terrena, você, eu, todos nós somos e sempre seremos abençoados. Percebe? E nós fomos abençoados com Abraão. Abraão foi abençoado. A bênção de Abraão chegou até nós por meio de Cristo.
O apóstolo Paulo diz que Jesus foi o descendente direto de Abraão. É interessante essa visão, né? O apóstolo Paulo fala que a Bíblia não fala de descendências no plural. A Bíblia fala do descendente. E aí Paulo diz que Jesus é esse descendente. Ou seja, as promessas de Abraão alcançaram o povo de Deus por meio de Jesus, em forma de bênçãos espirituais. As bênçãos materiais fizeram parte da vida de Abraão, como eu falei, tinha um propósito específico de Deus, Abraão tinha que ter aquela condição, mas as bênçãos dele que chegaram até nós vieram em forma de bênçãos espirituais e se manifestaram por meio de Cristo, da fé de Jesus. Então hoje você tem que descansar e saber, você é um abençoado. Ah, irmão Cristiano, estou passando por um momento difícil, estou passando aqui por uma luta, uma dificuldade. Amados, infelizmente, nessa vida material, ninguém está livre de passar por momentos de luta, de situações difíceis. A gente pode passar. Só que o nosso pensamento tem que ser esse: eu sou um abençoado. E principalmente nos momentos difíceis. Você está num momento difícil, é aí que você tem que pensar: eu sou um abençoado. E aí entra a questão da fé, de você crer, confessar, de você pedir, né? E como eu falei no início, agora há pouco, né? Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, sonhamos, desejamos. Então é nesse momento que você tem que ter essa firmeza na sua fé. Eu posso estar passando um momento difícil, mas eu sou um abençoado de Deus. Eu tenho todas as bênçãos espirituais. Tremendo, né? Olha só, Gálatas 3, versículos 8 e 9. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente o Evangelho a Abraão. Olha o que o Evangelho dizia. Dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Olha que palavra, meu irmão. Versículo 9. De modo que os que são da fé são abençoados. Com o crente Abraão. Louvado seja Deus. Amados, ser da fé é não ser da lei, nesse contexto aqui. O que Paulo quer dizer com isso? Ser abençoado não era ser judeu na carne. Não era seguir a religião judaica, no caso a lei. Porque, veja, havia esse pensamento. Tá? Os abençoados são os judeus. Eles são o povo de Deus. Percebe? E aí Paulo, com a revelação do Evangelho, trouxe o entendimento de que os não-judeus também eram povo de Deus. Por isso que no versículo 8 diz: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações. Veja, não é 100% das pessoas individualmente. É porque dentre todas as nações havia e há filhos de Deus. Então, este é o sentido de todas as nações, ou seja, não eram só os judeus. Eram todos do povo de Deus, independentemente de etnia. Por isso Paulo falou, a Escritura pré-anunciou a Abraão, o Evangelho. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações. E esse é o resumo da graça. Porque a graça de Cristo trouxe isso, trouxe as bênçãos espirituais. Percebe? E nós, então, independentemente dessa questão de judeu ou gentil, de etnia, não importa. Ele é africano, ele é brasileiro, ele é americano, ele é europeu, ele é asiático. Pouco importa isso. Não importa a carne, aquilo que Paulo fala, né? Não importa se você é circuncisão ou se você é incircuncisão. O que importa é sermos novas criaturas. Então essa questão de carne, de matéria, de etnia, isso acabou em Cristo. Por isso todas as nações são abençoadas. E repito, são bênçãos espirituais. E, no caso, o ser da fé, então, é isso. É não estar debaixo de obras da lei. Porque os judeus é que tinham, né, aquele compromisso de viver nas obras da lei. E mesmo os judeus que acreditavam em Jesus, que criam que Jesus era o Messias, que receberam aquela mensagem de Jesus, muitos deles continuaram exercendo as obras da lei, mesmo crendo em Jesus. E Paulo deixa claro: olha, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, e ser da fé, no caso, é não ser da lei. Isso se contrapõe. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Independentemente se você é judeu ou gentil, se você é da fé, se você não está debaixo da lei, você é filho de Abraão e herdeiro. E é, portanto, um abençoado. Porque, amados, veja, a lei e a religião de maneira geral
Veja, as religiões hoje, as que se dizem cristãs, praticamente todas elas estão debaixo de obras da lei. A lei já foi cumprida, né? O Senhor cumpriu na cruz, tornou a lei obsoleta, mas por mais que não estejamos cronologicamente debaixo da lei, né? No caso em termos cronológicos, as obras da lei estão, entre aspas, ressuscitadas em muitas das chamadas denominações, né? Então as pessoas pensam que aquilo é que é viver para Deus. E Paulo fala, não, quem é da obra da lei está debaixo de maldição. Quem é guiado pelo Espírito, ou seja, quem está fora das obras da lei, esse sim é filho de Deus, é herdeiro. Por quê? Porque a lei, segundo Paulo, não pertencia à fé. Então, gente, entenda isso. Religião está de um lado, fé está do outro. Não tem como misturar. Infelizmente, no meio do cristianismo, de todas as denominações, seja qual for o segmento, eles estão misturando a fé, que deveria ser pura, com obras religiosas. E obras religiosas não têm ligação com a fé. Gálatas 3,12. Ora, a lei não é da fé. No caso, a lei aqui era a religião dos judeus, né? Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, que coisas? Obras da lei. O que Paulo está dizendo? As pessoas que vivem em obras da lei, elas vão viver disso e não vão viver pela fé. Ou uma coisa ou outra, porque a lei não é da fé. Então, abençoados, nós que abrimos mão, graças a Deus, do sistema religioso, com todo o seu amontoado de mandamentos, né? Todo o seu aparato religioso, todas as imposições, as proibições, aquela coisa toda, nós que, pela misericórdia do Criador, fomos libertos disso, nós somos da fé. Nós não vivemos debaixo de obras da lei, nem debaixo de religião alguma. Porque religião, repito, não é da fé. Entenda uma coisa, Abraão, abençoados, ele não era um homem religioso. Abraão nunca esteve debaixo da lei. Ele recebeu a promessa antes de a lei existir. E ele foi abençoado, então, pela fé dele. E nós, consequentemente, pela fé dele também. Porque a fé de Abraão foi a fé de Jesus, que é a nossa fé. É uma extensão dessa fé. A fé, na verdade, é de Jesus, não é nossa. Percebe? E que, por sua vez, é a fé de Abraão. Aí eu pergunto, Abraão esteve debaixo da lei? Não. Não tinha mandamentos na época de Abraão, não havia lei de Moisés. E ele recebeu, então, a promessa independentemente de obras da lei. Independentemente de religião. A promessa não veio por isso. Então, hoje, nós somos abençoados? Sim. Já nascemos assim? Claro que sim. Porque nós já nascemos com toda a obra consumada. É aquele raciocínio de toda a nossa playlist de escatologia. Aliás, de escatologia também, né? Mas é o raciocínio de toda a nossa playlist, já nascemos. Porque nós já nascemos, como eu disse, depois de toda a obra consumada. Jesus se manifestou como homem, morreu no Calvário, ressuscitou, e ele voltou no ano 70. Sim, a escatologia está toda consumada. Vou deixar na descrição do vídeo o link também da playlist de escatologia consumada para você entender isso. Nós nascemos, então, depois de toda essa obra concluída. Então, eu, você, nós, já nascemos com todos os dons, com todas as bênçãos. É isso que essa playlist Já Nascemos apresenta. Por exemplo, aparece lá, já nascemos com o Espírito Santo, né? Já nascemos imortais, já nascemos no reino de Deus. Tem vários temas desses. E hoje já nascemos abençoados. Por quê? Porque já nascemos com todas as bênçãos liberadas. As bênçãos começaram a ser liberadas ali na época da igreja primitiva, né? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele aniquilou o pecado e propiciou a descida do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo para habitar na igreja foi uma das primeiras bênçãos que se manifestaram ali, se não a primeira, né? Ou seja, a presença, o dom, né? O Espírito Santo. Dom significa presente, né? E o Espírito Santo foi isso, um presente de Deus, o Espírito dele mesmo habitando no seu povo. O Espírito Santo, a presença dele em nós, é uma dessas bênçãos espirituais. E nós já nascemos, então, com esta bênção. Aqueles irmãos da igreja primitiva receberam, eles não tinham, né? Eles haviam nascido antes da cruz, haviam nascido ainda debaixo do pecado. Então, eles receberam o Espírito Santo. Nós já nascemos com.
Porque eles viveram a transição. Esse é o raciocínio, tá? Eles viveram a transição de antes da cruz para depois da cruz. De época da lei para a graça. Eles viveram a transição. Nós não vivemos transição alguma. Nós já nascemos com tudo consumado. Por isso eu posso afirmar, já nascemos abençoados. Ou seja, já nascemos com todas as bênçãos espirituais habitando em nosso espírito. E isso não veio por religião. Isso não veio por eu praticar obras da lei. Entende? Muitos de nós viemos da religião cristã, chamada cristã, né? Então eu, por exemplo, fui pentecostal durante muito tempo, fui também da igreja batista, mas na maioria do tempo eu fui de uma igreja pentecostal, uma denominação pentecostal. E eu cumpri ali, muitos de vocês também viveram essa experiência, né? Eu e muitos de vocês cumprimos ali muitas das obras da lei disfarçadas de obras da graça. Ah, irmão Cristiano, quais são as obras da lei que são disfarçadas de obras da graça? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre essa questão das obras da lei. Eu não vou me aprofundar nisso. Se você quiser entender o que são obras da lei dentro da igreja, disfarçadas de obras da graça, assista esse estudo que eu vou deixar na descrição do vídeo, na gravação, tá? Então nós vivíamos nessas obras da lei ali. E achávamos que as bênçãos vinham disso. Ah, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou jejuar para que o Espírito Santo venha habitar em mim. Eu vou fazer a campanha para que eu alcance uma bênção, para que eu seja perdoado. Sei lá, eu vou passar um óleo, eu vou tomar santa ceia para ter comunhão com Deus. Sabe esses pensamentos? A gente achava que essas obras é que nos tinham, que nos colocavam em comunhão com Deus, que nos mantinham abençoados. E, consequentemente, a gente não se via muito abençoado, porque muitas das vezes a gente estava com algum problema, porque, como eu disse no início, a vida ela oferece situações, circunstâncias. Então, quando a gente se via com algum problema, alguma dificuldade, logo nós pensávamos, poxa, eu não estou abençoado. Será que eu estou em pecado? Será que Deus está aborrecido comigo? Por quê? Porque o pensamento era esse que eu falei lá no início. É a visão material e materialista, né? Você só é abençoado se você está bem. Está com a saúde em dia, está com o seu carrinho do ano, abriu um negócio próprio, ganhou um dinheiro assim ao assado. Você está abençoado. Aí é que está, né? Aliás, é bom a gente frisar isso. Essa visão de estar e não de ser. O ponto está aí no meio da religião. Porque para eles, a visão é de estar abençoado. Ah, eu estou abençoado. Estou vivendo um momento de bênçãos. Isso é diferente do que a Bíblia revela. A Bíblia fala de ser abençoado. Percebe? Nós somos, nós não estamos. Ser é muito mais do que estar. E esta posição, então, não vem de ser religioso. Entende? Não vem de jejuns, de sacrifícios, de santa ceia, de subidas aos montes, de frequentar templo de pedra e seguir ordenanças de homens. Negativo. Observe o que Paulo fala aos Gálatas. Olha só. Os Gálatas, eles tinham ouvido do Evangelho, né? Eles foram criados em graça, como Paulo disse, e eles estavam andando para trás, ou seja, eles estavam dando ouvidos para religiosos que queriam que eles vivessem debaixo de obras da lei, mesmo crendo em Jesus. Observe o que Paulo fala aqui. Gálatas 3, versículos do 1 ao 7, Nova Versão Internacional. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Gente, olha que palavra do Paulo. Em muitas versões, em português, aparece quem vos fascinou. Mas no grego, a tradução correta é enfeitiçar. Por isso que essa tradução, neste caso, está correta. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Gálatas, vocês estão enfeitiçados pela religião. Ou seja, a mente de vocês está tomada pela religião. Agora veja o que Paulo pergunta. Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Irmão, olha que palavra de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui? Ó Gálatas, eu não apresentei vocês Jesus como Nazareno. Eu poderia ter ensinado para vocês Jesus de Nazaré, cumprindo a lei, e dizer para vocês seguirem a lei. Só que eu apresentei para vocês Jesus Cristo crucificado. Pegou o ponto? Vamos ler de novo o 1. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado.
Ou seja, Gálatas, eu não apresentei para vocês Jesus de Nazaré. Eu não falei de Jesus debaixo da lei. Eu não disse que vocês alcançariam as promessas por meio da lei, que vocês têm que cumprir mandamentos. Eu não disse para vocês serem religiosos. Percebeu o ponto aí? É isso que Paulo está falando. Eu expus para vocês a cruz, não religião. Basicamente o que Paulo falou foi isso. Versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Como eu disse agora há pouco, né? Ali eles estavam recebendo o Espírito. Né? Eles impunham as mãos, por exemplo, né? Paulo impunha as mãos, o Espírito descia. Ou eles ouviam a palavra, o Evangelho, e o Espírito descia e habitava neles. Porque eles estavam naquele momento de transição. Tá? Nós já nascemos com o Espírito Santo. A nossa experiência hoje como igreja é diferente. Tá? Porque nós não vivemos a transição dos pactos. Tá? Fundamentalmente é isso. Então ali eles estavam nessa experiência de ouvir e receber. E aí Paulo pergunta, foi pela prática da lei, foi por vocês serem religiosos que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Olha a pergunta de Paulo. Que argumento, hein? 3 e 4. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, na direção do Espírito, começado na graça. Amados, graça é a direção do Espírito. Está vendo aí? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado em graça, pelo Espírito, na direção do Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, por meio de religiosidade? Porque religião é isso, amados. Religião é esforço próprio. É você se esforçar para alcançar algo de Deus, por meio dos seus esforços, de cumprir mandamentos, dos jejuns, dos sacrifícios, das ordenanças, aquela coisa toda. Será que foi inútil que sofreram tantas coisas? Se é que foi inútil. 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou seja, pela religião, ou pela fé com a qual receberam a palavra? Gente, que puxão de orelha que Paulo está dando aqui. Chama eles de insensatos. Perguntam quem os enfeitiçou. Coisa tremenda, né? 6 e 7. Considerem o exemplo de Abraão. Olha só. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, Abraão simplesmente creu. Abraão não viveu como um religioso. Ele viveu muitos anos antes de Moisés, antes da lei. Ele não viveu nessa religião. E ele recebeu, então, crédito de justiça pela fé. Esse é o argumento de Paulo. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Que palavra, hein? Ou seja, não são os judeus, não é aquele que é judeu que vive debaixo da lei. Ser da fé é que é ser filho de Abraão, é aquele que não é religioso. E independentemente de etnia, esse é sempre o ponto de Paulo aqui. Tá? Porque as pessoas que iam nas igrejas dizerem que as pessoas tinham que viver debaixo da lei, ou seja, os religiosos, os judaizantes, eles arrogavam essa posição de que eles eram judeus, eles eram os observadores da lei. Deus deu a lei para o povo judeu, vocês têm que nos ouvir e seguir essa lei. Então havia essa arrogância, né? Não, nós somos o povo judeu, nós é que somos a direção. Aí vem Paulo e fala, não, é ser da fé. Sabe, não tem nada a ver com etnia, não tem nada a ver com cumprimento de lei, não tem nada a ver com ser judeu no sangue. Entende? É quem vive pela fé. Esses são filhos de Abraão. Não importa a etnia. Que coisa tremenda, né? E Paulo fala, então, Abraão creu em Deus. E isso, e não religião alguma. O fato de ele ter crido é que foi imputado a ele como justiça. Percebe? Então, amados, vejam bem, ser abençoado com o crente Abraão independe de ser religioso. Pelo contrário, o religioso, veja bem, ele até é filho de Deus. Eu creio que a maioria seja, tá?
Quando me perguntam, irmão Cristiano, as pessoas que estão no meio do sistema, já que elas não estão em graça, elas são todas da perdição? Gente, claro que não. E eu recebo muito essas perguntas, tá? Esse tipo de pergunta, né? Evidentemente que não. Eu creio até que a grande maioria seja formada de filhos de Deus, sabe? De pessoas que pertencem à salvação. Então, essas pessoas que estão no meio da religião, eu repito, a maioria eu creio que são filhos de Deus, são salvos, têm a vida eterna, mas a mente dessas pessoas as mentes, né, estão embotadas. As mentes estão cegas pela religião, pelo véu religioso. Então eles são filhos, mas não vivem como filhos, esse é o ponto. Porque os que são filhos e que vivem como filhos são os que vivem só pela fé, que é, graças a Deus, o nosso caso é em graça. Vivemos unicamente pela fé, sem religião alguma, sem mandamentos de homens, sem obras da lei. Isso é viver pela fé. Como Abraão. Abraão não viveu debaixo da lei. Foi a fé dele que o imputou com a justiça, né? E, consequentemente, chegou até nós essa fé e essa justiça. Graças a Deus. Por meio de Cristo, né? Então, esses irmãos que estão presos na religião, que estão aí vivendo em obras da lei, vivendo conceitos do antigo pacto ainda, a maioria é feita de filhos de Deus? Eu creio que sim. Só que não vivem como filhos. Veja só o Paulo falando disso. Gálatas 4, versículos do 1 ao 5. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de escravo. Agora veja, embora seja dono de tudo. Isso aqui que é interessante. É dono de tudo. Ou seja, os irmãos nossos que estão no meio da religião hoje, eles também são donos, uma vez que eles são filhos de Deus. Como eu disse, eu creio que a maioria seja. Então eles são donos, são herdeiros, mas não vivem, não usufruem da herança que Cristo já nos deu. Ou seja, eles não vivem como abençoados. Eles vivem como se ainda precisassem das bênçãos. Então, eles são filhos, são herdeiros, mas eles em nada diferem de escravo. Porque assim como o escravo, o filho também não toma posse da herança. Esse é o ponto de Paulo aqui. Ele é filho, mas como ele é menor de idade, ele não toma posse da herança. 2. No entanto, ele, o filho, está sujeito a guardiães e administradores, os aios, né? Em outras versões, até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, o filho não tem liberdade, ele não usufrui, ele é dono, mas não usufrui. É exatamente a posição de quem está na religião hoje. É dono de tudo, porque é filho de Deus, mas não usufrui. 3. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando estávamos debaixo da lei, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. É aquilo que eu sempre explico, né? Os princípios elementares, em algumas versões aparece rudimentos, vem da palavra grega stoicheia. No caso aqui é uma referência às obras da lei. Porque as obras da lei eram rudimentos, eram coisas elementares da fé. Eram coisas básicas, rudimentares. Entende? Por isso que tem essa designação de princípios elementares ou de rudimentos do mundo, tá? Quando você lê na Bíblia, nesse caso aqui, princípios elementares, rudimentos do mundo, é uma referência aos mandamentos e às obras da lei, tá? Versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, que foi justamente o nascimento de Jesus, né? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. 5. Veja só, a fim de redimir. Meus amados, o que é redimir? É remir, é resgatar. Então, a fim de retirar das garras, entende? Esse é o sentido. Resgatar, redimir os que estavam sob a lei. O que Paulo está dizendo? Gálatas, vocês não têm que viver em obras da lei. Esse pessoal judaizante foi aí dizer para vocês que vocês não têm que viver na graça, vocês têm que viver nas obras da lei. Mas observe isso. O Senhor enviou Jesus e fez Jesus nascer debaixo da lei, justamente para Jesus cumprir toda a lei em nosso lugar e redimir o povo dele, ou seja, resgatar da lei. Pegou o ponto, é muito claro, né? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Que palavra, né? Aliás, quer entender essa questão da adoção? Também vai estar na descrição do vídeo, na gravação,
um link sobre esse assunto aí da adoção de filhos, tá? Para vocês entenderem bem essa questão. Então veja o que Paulo está falando. Gálatas, vocês não têm que ser religiosos. Essa época passou. Essa época era quando nós éramos meninos, ou seja, estávamos ainda antes da cruz, debaixo da lei, debaixo dos rudimentos. Mas agora não, nós vivemos pela fé, somos filhos, somos herdeiros e temos que usufruir da herança. Ou seja, somos abençoados. Temos que viver com essa condição. Agora, se você se coloca em religião, debaixo da lei, no caso aqui no contexto, você é como é filho, mas em nada difere de escravo. Ou seja, você é filho, mas vive na escravidão. Você é filho, mas não usufrui. Gente, vamos lá, vou repetir. Não é exatamente o que nós vemos na religião hoje. Como eu disse, eu creio que a maioria são filhos de Deus, né? A maioria é composta de filhos de Deus, dos que estão aí nas placas denominacionais. Só que eles não usufruem, não vivem como abençoados. Apesar de serem donos de tudo, porque o filho ele é herdeiro, ele é dono. E a herança já foi entregue. Tudo já foi consumado. Mas só vive como um abençoado, ou seja, só usufrui dessa posição, quem vive por fé. Quem vive fora, ou seja, quem vive fora das obras da lei. Vocês podem notar, queridos, as pessoas estão aí fora, lutando para serem abençoadas. Tendo essa visão que ser abençoada é no sentido material, e não é, ainda, vou dizer mais uma vez, ainda que materialmente bênçãos possam se manifestar pela fé, nós cremos nisso, mas a visão e a prioridade não é essa. Tá? Então as pessoas vivem aí tentando ainda serem abençoadas, vivem buscando o Espírito Santo, sendo que elas já o têm, vivem lutando para alcançar a vida eterna, sendo que também elas já têm, né? Todos os filhos de Deus já têm a vida eterna. Tudo isso são bênçãos que já estão em nosso espírito. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Só que só usufrui dessa herança aquele filho que é adulto. O filho que é criança, ou seja, que ainda está submetido a uma religião, ele não consegue usufruir. Ele é herdeiro, mas não consegue usufruir. Nós pregamos aqui a palavra, amados, da graça, justamente para que esses irmãos alcancem essa possibilidade de também poderem, como nós, graças a Deus, hoje podemos, usufruir da nossa posição espiritual. Entende? Hoje eu não tenho mais medo de Deus. Antigamente eu tinha. Veja, temor é diferente de medo, né? Porque na religião eu era levado a ter medo de Deus pesar a mão. Olha, Deus, ele pode ficar furioso e pesar a mão sobre você. Eu não tenho mais medo disso. Eu não tenho medo mais de juízo. Ah, Cristiano, tem que ter medo porque o juízo final... Não, já foi consumado, eu estou livre disso. Nós estamos. Eu não tenho medo de não ter o Espírito Santo como eu tinha. Sabe, eu vi as pessoas nas chamadas igrejas, especialmente o segmento pentecostal, como eu fui, né, durante muitos anos, eu vi as pessoas naquelas manifestações carnais, e pula, rodopia, e gira para lá, e grita, não sei o quê, e eu achava que aquilo era o Espírito Santo. Né? Erroneamente eu achava. E eu não me via, eu não fazia aquele tipo de movimento, então eu pensava que eu não tinha o Espírito Santo. Inclusive eu me achava até vamos dizer assim, um crente, como se diz, né, de segunda classe. Porque os de primeira classe, entre aspas, eram aqueles que supostamente manifestavam o Espírito Santo. Como eu não manifestava, eu achava que eu não tinha. E ficava tentando buscar. Ou seja, eu não usufruía de uma posição que eu já tinha. Que é a posição de ter já o Espírito Santo. Aliás, de já ter nascido com ele. Percebe? Como eu não sabia disso, eu ficava buscando. E aí toma a Santa Ceia para ter comunhão. E sobe o monte para buscar Deus. E frequenta o templo de pedra, porque é ali que é a igreja. Eu vivia assim. Muitos de vocês também. Por quê? Pela ignorância, por não conhecer. Eu era um filho, como já nasci sendo, todos nós, né, sendo filhos de Deus, mas não usufruía. Em nada difere de escravo. Sabe? Então, abençoados, hoje nós temos que ter em mente, pela revelação do Evangelho, que nós já fomos abençoados, aliás, nascemos nessa condição, abençoados com todas as bênçãos, ou seja, nada nos falta. Cristo conquistou tudo por nós.
Então Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, e Abraão recebeu uma promessa, como nós lemos no início, né? Abraão, em ti você vai ser abençoado, eu vou lhe abençoar, e a partir de você, através de você, da sua fé, todas as nações serão abençoadas também. Essa bênção chegou até nós e nos permitiu, inclusive, nascermos com ela por meio de Cristo. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, olha só, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Gente, todas é todas. Ou todas são todas, né? Nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais. Todas elas. Ou seja, nada nos falta. Nós estamos completos. Salvação eterna, vida eterna, né? Já temos. Santificação diante de Deus, já nascemos com ela. Já nascemos sem pecado, ou seja, sem condenação, sem a possibilidade de sermos condenados. Percebe? Já nascemos com o Espírito Santo em nós, entre tantas outras bênçãos. Todas as bênçãos espirituais já estão em nosso espírito. Ou seja, nada nos falta. Isso é ser abençoado. Espiritualmente estamos completos. Colossenses 2, versículos 9 e 10. Porque nele, em Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a plenitude de Deus habita em Cristo. Porque Cristo é Deus. Ele é o Pai. Agora, aliás, não só agora, depois de sua segunda vinda, ele assumiu a sua posição de Deus sobre todos. Cristo é o Criador e é Deus sobre todos. Toda a plenitude habita nele. Agora veja, e estáis perfeitos nele. Olha só que palavra. Meu irmão, vamos lá. Quando que na religião você poderia ouvir algo assim? Que você está perfeito em Cristo. Pensa bem. Você ouviu isso na religião? Quando você era religioso? Irmão, você não precisa de nada. Você está completo. Você é perfeito em Cristo. Nunca você ouviu isso. E nunca ninguém ouve hoje em dia isso na religião. Pelo contrário, religião diz, cuidado, vai perder a salvação, porque Satanás, porque o diabo, porque Deus vai pesar a mão, porque isso vai acontecer, cuidado com a profecia, e jejua para ser santo, e luta para alcançar a vitória. Não é isso que a religião prega? Agora veja o que a Bíblia diz, e estáis perfeitos nele. A palavra perfeito aqui significa pleno, completo, cheio até a borda, nada nos falta. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. O Senhor Jesus é a cabeça de tudo, inclusive da igreja, né? Ele é a cabeça. E nós, nele, estamos completos. Nada falta. Estamos perfeitos. Por quê? Porque todas as bênçãos espirituais já foram concedidas para os filhos de Deus. Entende? Então, mais uma vez, Abraão foi abençoado materialmente? Sim. Só que veja, as bênçãos, você acabou de ler comigo, são espirituais. Abraão foi abençoado materialmente por um motivo muito específico, pelo plano específico de Deus na vida de Abraão. Isso não significa que nós não possamos ser abençoados materialmente também. Só que veja, a prioridade nossa não é essa. Você não tem que viver a sua vida em função de coisas materiais. Bens materiais e lutar com Deus para isso, não que eu vou pedir a Deus, que eu tenho que alcançar, e se eu não alcançar eu não sou abençoado. Isso é visão religiosa, especialmente da teologia da prosperidade. Tá? Não é errado você buscar, você alcançar. Ah, Cristiano França, eu alcancei uma riqueza material, eu sou errado por isso? Claro que não, meu irmão. Mas independentemente disso, essa é a visão, independentemente disso, você é abençoado. É aquilo que eu falei agora há pouco, não é a visão de estar. Na religião é isso, eu estou abençoado, estou passando um momento bom financeiramente, um momento bom na minha família, um momento bom na saúde, então eu estou abençoado, Deus me abençoou. Não, não. Independentemente disso, você é um abençoado porque você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Percebe? Então tenhamos isso em mente. Você, eu, minha esposa, todos nós
nascemos abençoados, nascemos com todas as bênçãos espirituais em nossos espíritos. Essa é a posição que Cristo conquistou por nós. Você não tem que fazer nada para ser abençoado. Lutar para alcançar a bênção, alcançar o Espírito, alcançar a salvação, alcançar... Esqueça isso. A visão é descansar no Senhor. É saber que por meio da fé de Abraão, Jesus conquistou tudo e nos atribuiu as bênçãos prometidas por Deus a Abraão. Então somos abençoados com o crente Abraão, por causa da fé de Abraão, da fé de Jesus, de tudo que ele conquistou por nós. E nós nascemos com esta posição. Então, abençoados, inclusive eu quero relembrar um ponto muito importante aqui. É por isso que aqui em nosso ministério nós não temos o costume de falar Deus te abençoe. Repararam isso? Já notou isso? Irmão Cristiano, realmente eu nunca ouvi você dizer Deus te abençoe, meu irmão. Não faz sentido dizer isso. Por quê? Porque todos nós já somos abençoados. Então eu não vou dizer Deus te abençoe. Veja, eu sei que a pessoa que fala isso, obviamente ela fala na melhor das intenções, né? Mas é um pensamento retrógrado, entende? É um pensamento que não faz parte mais do nosso tempo. Então é um anacronismo, né? Porque não faz parte mais dessa época. Nós estamos na graça de Deus, graça eterna. E na graça é abençoado, ponto. Então eu não digo, irmão, que Deus te abençoe. Bom, isso fazia sentido antes de Cristo, antes da cruz, antes da graça. Agora é abençoados, percebe? Porque esta é a nossa posição. Eu quero encerrar com Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, no caso, aqueles irmãos, né, que viveram ali antes da cruz, debaixo das obras da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso para que em Cristo Jesus, olha só, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Ou seja, quem eram os gentios? Todas as nações. Veja, hoje em dia não existe mais o conceito de judeu e gentio. Essa separação acabou porque o reino de Deus veio no ano 70, o juízo veio sobre Israel e o povo de Israel deixou de ser povo de Deus. Povo de Deus, como nós vimos na semana passada, é a igreja e isso independe de etnias. Então a bênção de Abraão chegou às demais nações, além de Israel, por quê? Porque essa era a promessa. Como o apóstolo Paulo falou no contexto aqui. O Abraão recebeu, né, um pré-anúncio do evangelho dizendo que todas as nações, ou seja, não só Israel, mas também os outros demais povos chamados de gentios, também receberiam a promessa e as bênçãos de Abraão. Então Jesus fez a sua obra para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos não-judeus, aos não-israelitas, a todos os povos, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Maravilha, meus amados irmãos. Nós já temos a promessa do Espírito, já nascemos com ela. A promessa do Espírito, a promessa da vida eterna. Percebe? Tudo isso nós já temos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Por que nós temos? Porque cumprimos mandamentos? Porque somos religiosos? Porque subimos ao monte? Porque jejuamos? Porque frequentamos templos de pedra? Não. Nós temos tudo isso porque a promessa foi feita a Abraão e em Cristo esta promessa chegou até nós. Louvado seja o Criador. Somos abençoados com todas as bênçãos. Já nascemos assim e seremos assim. Esta condição é imutável para todo o sempre. Louvado seja Deus por isso.